no livro de Efésios, capítulo 3, verso 14 ao 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedirmos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. E a igreja diga: amém. Glória a Deus. É uma oração que Paulo está fazendo ao Senhor. Paulo está orando pela igreja, tanto do presente, onde ele fazia parte, quanto do futuro, que somos nós. Diga assim comigo: Paulo estava orando por mim. E Paulo estava orando para que você pudesse adquirir, e eu também, o conhecimento do amor de Deus. Precisamos compreender o amor de Deus, entender a altura, a largura, a profundidade e comprimento do seu amor. Às vezes nos complicamos em entender o amor e achamos que porque falhamos ontem, Deus não nos ama mais hoje. E eu quero perguntar às mães que aqui se encontram no salão: qual é a mãe que, se o filho errou ontem, hoje repudiou seu filho, expulsando-o de casa, e não tem mais amor no seu coração por ele? Se uma mãe, sendo humana, consegue compreender que o seu filho pode errar e perdoá-lo, quanto mais o Deus, quem criou a sua mãe, o Deus que é Senhor e Pai de toda a humanidade, é capaz de perdoar o erro de um filho e amá-lo com toda a sua força, ao ponto de entregar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por amor da minha e da sua vida. O amor de Deus, ele não pode ser compreendido de forma humana, precisa ser entendido de forma espiritual. Porque que amor é esse? Que é capaz de entregar a si mesmo como Jesus, que entrega a si mesmo como sacrifício vivo e agradável a Deus, por amor de pessoas que não mereciam, como eu e você. E se Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna, seria ele capaz de esquecer este amor, porque você errou contra ele? O amor de Deus, ele está estampado, aleluia, na vida de todo homem, de toda mulher que se coloca à sombra da cruz, de todo homem, de toda mulher que se sujeita a este amor, que não quer fugir deste amor, que não se distancia deste amor. O Senhor diz para você: eu conheço as suas obras, sei que você tem falhado, eu conheço o seu coração e te perdoo. Aproxime-se do altar, se aproxime de mim. Este amor quer que você seja próximo dele, este amor quer que você o ame. Havia um menino que morava num vilarejo, e ele encontrou uma pedra branca no meio do vilarejo, e todos os dias ele brincava com esta pedra. Mas para que os seus irmãos não encontrassem a pedra na sua casa, e para que as pessoas do vilarejo não encontrassem essa pedra, quando ele terminava de brincar, ele ia até um lamaçal, a um mangue, e escondia a pedra dentro da lama. No outro dia,
ele procurava a pedra lá na lama, ia até a cachoeira do vilarejo, lavava a pedra na cachoeira e voltava a brincar com aquela pedra branca como a neve. E quando terminava de brincar, ele escondia na lama. E todos os dias pela manhã ele pegava a pedra para brincar e lavava na cachoeira. Quando terminava de brincar, ele escondia na lama. E por ele perceber que todos os dias ele tinha que buscar a pedra na lama e lavar na cachoeira e depois esconder na lama de novo, ele decidiu esconder a pedra debaixo da cachoeira. O Senhor te ama tanto que Ele sabe que apesar de você ter prazer na presença dEle, você se esconde na lama e depois vem para a presença dEle e se lava na água da palavra. Mas depois você vai para a lama do pecado, a lama das músicas imorais, a lama do palavrão, a lama da conversa fiada na internet. Mas depois você pega a pedra, que é a sua vida, e vem lavar na água e depois esconde na lama. Mas hoje o Senhor está dizendo para você assim: filha, filho, eu quero que você deixe a sua vida debaixo da cachoeira para sempre. Chega de esconder-se na lama. É tempo de ficar debaixo da água que te limpa para a vida toda. Aleluia. O Senhor está procurando aqueles que querem ficar debaixo da água da vida. Se esses estão aqui nesta noite, se expresse no nível do amor que você sente por Ele. Aplauda o Senhor bem forte. Oh! Diga para alguém do seu lado aí: Ele me ama e eu sei disso. Fale. Eu sei, meu irmão, que a tua alma grita, a tua alma canta, a tua alma chama por esse amor. Eu posso ouvir a alma de algumas pessoas que de vez em quando vão para a lama, mas a sua alma gritando ao Senhor e cantando, dizendo: Ele me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele me ama, Ele te ama, e isso é motivo de nós glorificarmos o seu nome com toda a nossa força. Eu já vi filhos errarem, erros que talvez eu ou você nunca mais olhássemos para aquela pessoa, para aquele ser humano. Mas a mãe continua com seu coração, aleluia, preso num amor inexplicável. O amor do Pai, que é o Senhor, é mais forte do que o amor de uma mãe. E a Bíblia chega a dizer e perguntar: pode uma mãe esquecer de um filho que ainda amamenta? É uma pergunta. Pode? Pode uma mãe esquecer um filho que ainda amamenta? Mas a resposta vem logo a seguir dizendo: mas se todavia ela esquecer, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Glória a Deus. Ele está dizendo: o meu amor é maior do que o amor de uma mãe. Eu te amo, e não porque você pode fazer algo. O amor do Senhor, ele não pode ser correspondido em forma de resposta ao amor. Não há como recompensar ao Senhor pelo amor que Ele sente por nós. Este amor foi demonstrado em Cristo. E o apóstolo Paulo, no primeiro versículo que eu li para vocês aqui, ele chega dizendo: por este motivo eu me coloco de joelhos diante de Deus, diante do Pai. O Senhor está dizendo, através do apóstolo Paulo, que nós podemos nos colocar de joelhos em favor de alguém. Nós podemos nos colocar de joelhos em favor da família de Deus. Por esta causa, me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu
como na terra, o Senhor chama a igreja de família. E a família de Deus toma o nome de Deus. O Senhor faz de você parte da família dele. E é isso que hoje os nossos corações precisam compreender, as nossas mentes precisam abrir. Entender um amor que é impagável, que é incomprável, um amor que é absoluto. Existia um filme, quando eu era menino, que dizia: eu sei o que você fez no verão passado. Só os antigos, Juvenal já balançou a cabeça aqui, porque só os antigos lembram desse filme. Aí saiu um outro filme dizendo assim: eu ainda sei o que você fez no verão passado. Eu não esqueci. O Senhor está dizendo: do teu pecado e do teu passado, eu, o Senhor, não me lembro mais. Se você entender o amor de Deus, Ele está dizendo: não me interessa o que você fez no verão passado. Não me interessa o que você fez no carnaval. Entenda o meu amor por você hoje. Somos filhos de Deus, precisamos compreender isso. Diga: eu sou filho de Deus. Vamos melhorar isso. Diga: eu sou filho amado de Deus. Irmãos, diz que uma cidade onde a monarquia, onde havia um rei, onde havia uma rainha, onde o governo que regia aquele país era monarquia, e os reis habitavam numa determinada cidade daquele país no século passado. E todo o país iria se reunir naquela cidade, logicamente todos que podiam, para estar engrandecendo, louvando, ovacionando os reis que ele tinha sobre eles. Porque o poder de um rei é medido na qualidade de vida que ele dá ao seu povo. E o povo era muito grato aos reis pela qualidade de vida que eles tinham. Só que era muita gente que estava na cidade, então o rei disse à rainha: não vamos levar a nossa família toda, temos filhos pequenos, a cidade está muito cheia e é perigoso. Então vamos deixar os nossos filhos em casa e nós vamos para o desfile, onde todos estarão celebrando por nossa vida. E estava tudo preparado. Os reis iriam numa carruagem real. Porém, os filhos dos reis que eram pequenos, do rei e da rainha que eram pequenos, iriam ficar em casa. Um dos filhos de mais ou menos 6 anos, 7 anos, acelerado toda a vida, pensou: eu quero ver o desfile. Eu quero ver meu pai. E aí ele foi na casa de um dos moradores do palácio, vestiu a roupa de um menino da mesma idade dele, que não era roupa real, era roupa comum, veste roupas comuns, e diz: eu vou ver meu pai. E vai, meu irmão, e foge. E no meio da multidão, ele está misturado, ninguém conheceu o menino, porque ele não está de vestes reais. Ele está misturado no meio da multidão. Quando lá vem a carruagem, e o menino começa a se alegrar por ver que todo mundo celebrava o rei, que era o seu pai, a rainha, que era sua mãe. E a carruagem vem se aproximando, o menino vai se acelerando. Sabe, quem tem filho acelerado sabe como é. E o menino vai ficando agoniado. E de repente ele fura o bloqueio da segurança e sai correndo pelo meio do desfile, sobe na carruagem e pula no colo do rei. Os seguranças correram e disseram: tire esse menino do colo do rei. Que menino abusado! E o menino está agarrado no pescoço do rei. E o rei, quando os seguranças vêm correndo, o rei diz assim: não toque no menino, deixa ele. E os seguranças: por quê, rei? Se toda criança vier para cima do Senhor. Ele falou: mas essa não é toda criança. Esse é o meu filho. Deixe ele no meu colo. Irmãos, nós somos príncipes de um reino soberano. Nós não estamos vestidos de roupas reais, nós estamos de roupas comuns, mas o Senhor está te convidando para furar o bloqueio e ir ao encontro do Pai e se abraçar com Ele. Ele não vai deixar que ninguém te toque se você for ao encontro do Pai. Aleluia.
Diga, Ele me ama e eu sei disso. E o Senhor continua dizendo, a fim de poderes compreender, irmão, é necessário entrarmos num período de oração. Tem um amigo meu, um pastor, que ele diz assim, quando você ora, a sua alma respira. E as nossas almas têm respirado aqui toda noite, das 11 à meia-noite. Amanhã teremos oração das 11 à meia-noite, terça-feira das 11 à meia-noite, todos os dias das 11 à meia-noite. E na sexta-feira a gente cumprir esse negócio, pouco mais. E eu tenho visto jovens com as suas almas respirando. Eu tenho visto homens e mulheres suspirando de amor. E por esta causa eu me coloco de joelhos diante do Pai, glória a Deus. Eu sei que há pessoas que ainda não compreenderam o mistério da oração. Há pessoas que ainda não compreenderam o porquê dobrar os joelhos e falar com o Senhor. Mas quando você começar a fazer isso, irmãos, o seu coração se alegra. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 5 e verso 13, diz assim, ó. Se está alguém entre vós aflito, ore. O Senhor está dizendo, ó, a oração não é remédio, porque remédio remedia. A oração é a cura para a aflição. Tem alguém entre vós aflito, dobre o joelho, venha para orar, meu irmão. A aflição vai ser obrigada a sair da sua vida em nome de Jesus. Quem remedia a aflição, porque um médico pode receitar um remedinho, tarja vermelha, tarja preta, e este remedinho vai trazer um alívio momentâneo para a aflição, mas vai apenas remediar. A aflição vai estar escondida atrás do efeito do remédio. Quando o efeito passa, a aflição está lá. Mas quando você ora, a sua alma respira. Aleluia. Quando você ora, a tua vida, aleluia, se alegra pela vida do Pai, que você pulou no colo dele e se agarrou com ele. Glória a Deus. Então é necessário vivermos uma vida de oração. Mas aí, na sequência do versículo 13, diz assim, de Tiago 5. Mas está alguém entre vós contente? Cante louvores. O Senhor está dizendo assim, ó, você estava aflito. Tirou a aflição, vai vir a alegria. Está feliz? Não vai se esconder na lama não, filho. Cante louvores, porque Deus habita no meio dos louvores. Aleluia, deixa a sua alma cantar para Ele. Deixa a sua alma orar. Ore em língua se você é batizado no Espírito Santo. Se não for, o Senhor te batizará com o Espírito Santo, para que você possa orar em línguas, glória a Deus. Ó, cutuca o teu irmão aí do lado e diz assim, ora por mim, meu irmão. Pede para ele, pede. E diz assim, ó, para que nós possamos compreender qual é a altura, diga altura. Diga profundidade, largura e comprimento do amor de Deus. Quando você se coloca em oração pela vida de alguém, é para que este alguém compreenda o tamanho do amor de Deus. O tamanho não apenas na largura, altura e profundidade, porque isso é 3D, diga 3D. São 3 dimensões. O Senhor está falando, você entra na 4ª dimensão do Espírito quando você se coloca diante do Pai em oração. E você convida essa pessoa para entrar na 4ª dimensão. E qual é a 4ª dimensão do amor de Deus? É uma palavrinha com apenas 2 letras. Fé. Na sua fé, você compreende a altura, profundidade, largura e comprimento do amor de Deus. Um homem sem fé jamais entenderá o amor de Deus. Então o Senhor, através dessa oração do apóstolo Paulo, diz assim, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus.
Diga-se comigo, eu preciso ser embrulhado. Diga, eu preciso ser envolvido com o amor de Deus. Agora, fale para mim, meu irmão. Se você é pai, se você é mãe, se você é um irmão mais velho, ou se você, certamente, quem vai ser pai ou mãe no futuro, se quando o seu filho, quando a sua filha, o seu irmão, ou mesmo a criança que você ama está no seu colo, se alguém agride, se alguém bate nessa criança sem uma reação do amor do pai e da mãe, se alguém toca nessa criança sem ter uma reação do pai ou da mãe, ou de quem quer que seja que ame essa criança, esteja com ela no colo. Tente agredir agora a filha do pastor Lucas ali no colo dele, para você ver a reação do leão. Porque o pastor Lucas é bênção, é um cordeiro de Deus. Esse menino é manso demais, quero eu ter um coração igual ao dele. Mas tenho certeza que se tocar no filho, o cordeiro vira leão. A cordeirinha vira uma leoa brava. Mexe comigo, a mãe diz. Mas não mexe no meu catarrento. Não mexe no barrigudinho. Não mexe na minha criança. Tem pessoas aqui que, se forem ofendidos, não levam a ofensa para casa. Mas se verem o seu filho sendo ofendido, vai precisar de cura interior e de libertação, porque vai se ofender e vai ser difícil de tirar essa ofensa. O Senhor está dizendo que se nós conhecermos o amor de Deus, se nós nos embrulharmos e estivermos envolvidos neste amor, não seremos tocados sem que haja uma reação de Deus, sem que haja uma proteção de Deus. E quer que eu diga uma coisa para você? Ninguém é tão poderoso quanto Deus, então ninguém toca naquilo que é de Deus e está na sua presença. Você será guardado, protegido, envolvido, embrulhado neste amor. A Bíblia diz que os nascidos de Deus, os filhos de Deus, o maligno não lhes toca. Porque a função do diabo é tríplice: matar, roubar e destruir. Essa você conhece, essas três funções do maligno você conhece. Mas a função do Senhor Jesus é dar vida e vida com abundância. Todos aqueles que estiverem em Cristo receberão a vida do Cristo, serão envolvidos no amor de Cristo e serão envolvidos abundantemente neste amor. E o maligno não terá direito de lhes tocar. Deus vai proteger você, se você estiver escondido no esconderijo do Altíssimo. Quem entende da glória a Deus? Irmãos, chega de brincar na presença de Deus e esconder-se na lama. É hora de nós ficarmos na presença de Deus, onde a malignidade, a sujeira, a imundície, onde nós não estaremos alimentando demônios, porque comida de demônio é pecado. Pecado é comida de demônio. É muito sério quando nós falamos de Efésios, capítulo de número 6, quando você fala das armaduras de Deus para destruir os principados e as potestades, que a nossa luta não é carnal, a nossa luta é espiritual. Irmãos, quando nós pecamos de vez em quando, o inimigo que se alimenta do pecado de vez em quando vem comer as migalhas do pecado que nós praticamos. Mas quem vive no pecado tem um trono sentado, tem um trono do seu lado e tem um demônio se alimentando constantemente deste pecado. Este alimento que está servindo para esse principado, para essa potestade, tem que parar, tem que acabar. Quer matar um demônio, meu irmão? Demônio não se mata, pastor. Demônio é espiritual. Quer matar um demônio? Mata ele de fome. Se esconda no esconderijo do Altíssimo. Quer matar um demônio? Exclui os contatinhos do WhatsApp. Que contatinho, irmão? Quer matar o demônio de fome? Quando alguém te chamar para conversar no Facebook, desative. Se está perturbando você. Se não está perturbando você, repreenda em nome de Jesus.
Escreva dessa forma: eu te conheço, Satanás, e te repreendo em o nome de Jesus. E eu quero ver se entra de novo para te chamar. Sou lavado, remido, enxaguado, torcido no sangue do Cordeiro, e já estou sendo até pendurado para secar já. Não brinque com o diabo que não brinca de ser diabo. O crente brinca de ser crente, mas Deus não brinca de ser Deus. E o diabo não brinca de ser inimigo de Deus. Está procurando aqueles que vivem à margem, que esqueceram do amor, que diz que amor de Deus nada, eu vou fazer o que eu quero. O Senhor está dizendo: filho, se esconda na minha presença, chega de lama. Chega de brincar. O Senhor conhece o seu coração. E no próximo versículo ele diz assim, versículo de número 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder ou o seu poder que opera em nós. Diga assim comigo: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que já opera em nós. Diga: o poder de Deus está em mim. Irmãos, o engano da igreja é achar que o poder de Deus está em quem pula, grita e dança na igreja. O poder de Deus está em quem sabe que é filho de Deus e que pode subir no seu colo a hora que quiser. Este poder opera em você. O poder de Deus não está naqueles que batem no peito e dizem: porque eu sou o homem de Deus. Quem é não precisa dizer. O Rick não precisa entrar aqui na igreja e falar para alguém: eu vou lá para frente porque eu sou filho do pastor. Ninguém precisa saber disso, todo mundo já sabe. Quem é homem de Deus não precisa se anunciar. O testemunho anuncia, o testemunho fala por ele. Eu não preciso, meu irmão, que ninguém me diga que é santo o homem de Deus. O seu testemunho fala mais alto do que a sua voz. Alguém disse um dia: o teu testemunho fala tão alto que ninguém consegue ouvir a sua voz. Quem é filho tem o DNA do Altíssimo. Quem é filho vive como filho. Quem é filho anda como filho. Você imagina o filho da rainha da Inglaterra? Vamos falar dos filhos da rainha que todo mundo conhece, porque está sempre na televisão e sempre na mídia. Talvez seja um dos reinos mais fortes do mundo, o reino da Inglaterra. Nasceu a filhinha dele, foi notícia no mundo inteiro. Essa criança, quando crescendo, ou quando ela estiver crescendo, alguém vai precisar falar para ela que ela é uma princesa, que ela tem que saber sentar. Filha, você não pode sentar toda reganhada, você é uma princesa. Filha, você não pode se vestir assim como uma meretriz, você é uma princesa. Quem não sabe o que é meretriz é prostituta. Você é uma princesa. Filha, você não pode falar assim, você não pode falar palavrão, você é uma princesa. Não será necessário anunciar para a princesa que ela é uma princesa, ela sabe disso. E estará sendo preparada a vida inteira para isso. O que eu quero lhe dizer é: irmãos, você não precisa mais que alguém lhe diga que você é filho de Deus, que você não pode mais se comportar dessa ou daquela maneira. As suas atitudes passam a ser atitudes reais a partir do momento que você entendeu a sua condição de filho. A sua atitude passa a ser uma atitude de mulher de Deus, decente e abençoada. Uma mulher de Deus que ninguém vai mal falar, nunca será mal falada nas esquinas, mas todos dirão: esta mulher é diferente, porque ela é filha de Deus. Estão dizendo: você é uma princesa. Não precisa, meu irmão, ninguém chegar para um rei, para um príncipe e ficar lembrando ele da sua condição real.
Então, quando você compreende isso, a Bíblia diz que o seu Pai, que é Deus, tem poder para fazer muito mais do que você pede ou do que você pensa, porque o poder do Rei já opera em você que é príncipe, em você que é princesa. Quando eu não compreendo isso, eu fico buscando poder aonde não existe, sendo que o poder de Deus opera em nós. Diga-se comigo, o poder de Deus opera em nós. Não seria muita pretensão nossa o poder de Deus operar em seres tão insignificantes como nós éramos? Pois é, e se a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são? Eu vou fazer o que se Deus escolheu a mim e a você? E eu quero encerrar falando do amor de Deus, falando do livro de Romanos, capítulo 8. E eu peço que você abra aí, por favor. Romanos, capítulo de número 8. Aleluia. Nós vamos ler o versículo, nós vamos ler do 12 vamos ler do 12 ao 17, que diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, é o Espírito Santo de Deus, mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Porque eu sou guiado. Fraco, meu irmão, diga, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas receberdes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Diga, papai. O próprio Espírito testifica que o nosso espírito, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós sabemos disso. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Posso ouvir um amém? Amém. Versículo 15 diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Irmãos, aqueles que vivem escravizados por algum tipo de demônio, por algum tipo de espírito, estes vivem atemorizados. Mas nós recebemos o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Diga assim, eu fui adotado por Deus. E um dia eu estive falando isso aqui no término de uma oração, que as pessoas, quando fala de alguém adotado, fala de alguém que possivelmente, porque há exceções e eu conheço exceções, que vai ser um revoltado. Um filho adotado geralmente começa a achar que o pai dá mais atenção para os filhos biológicos do que para ele, se ele tiver irmãos biológicos. Que todas as coisas melhores vão para os filhos biológicos e não para ele. Que o carinho é dado de forma melhor para o filho biológico do que para ele. Eu digo que eu conheço exceções, porque eu conheço, está aqui a dona Regina, que adotou 3 crianças e que amou as 3 crianças, tanto quanto amou seus filhos biológicos. E os filhos adotivos deram talvez mais orgulho para ela e para o seu esposo do que os naturais. Ou tanto quanto. E o que eu quero dizer para você é, mas que na maioria dos casos, um filho adotado, ele se rebela, ele é rebelde, ele traz problemas. Porque ele não entende, ele não compreende o que é amor. E aqui o Senhor quer nos ensinar o que é amor. Preste atenção nisso. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Roma. E para um cidadão romano, a adoção tinha mais importância do que o filho biológico. Um filho biológico podia ser rejeitado pelo pai.
Porque um pai que não quisesse ter aquele filho, por exemplo, e a sua esposa engravidou, quando nascesse o seu filho, depois de 9 dias, o filho seria apresentado ao pai. Até então o pai não teria visto, ou o pai não queria ver essa criança. Quando apresentado ao pai, o filho era colocado no chão. E o pai, observando o filho no chão, na condição de Roma, e também do Egito, e também de tantas outras, o pai observando o filho no chão, ele tinha o direito de rejeitar aquela criança e dizer: eu não quero essa criança, eu não aceito essa criança. Porém, se ele pegasse essa criança no 9º dia, ele estava dizendo: eu recebo essa criança e eu vou amar essa criança e cuidar dela. Mas um filho adotivo era diferente, porque o filho adotivo ele era escolhido. Ele não vinha sem um desejo, ele era escolhido. O pai escolhia a criança, e aquela criança ia ser amada, respeitada, aquela criança ia ser preparada para herdar os negócios da família e ter os mesmos direitos, ou até mais, do que os seus filhos biológicos. Haja vista que os imperadores daquela época, a maioria e na sua maioria, eram adotados. Se você ler a história de Moisés, você vai ver que Moisés estava sendo preparado para herdar o trono do Egito, e ele era adotado. Por quê? Porque o adotado era escolhido. O pai estava dizendo assim para aquele menino e depois no futuro para o homem: você não veio para os meus braços por um acaso, eu te escolhi. Eu escolhi te amar, eu escolhi preparar você. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Deus não nos deu o espírito de escravidão para vivermos atemorizados como outrora, mas Deus nos deu o espírito de adoção. Ele está dizendo com o qual podemos dizer Abba Pai. Ele está querendo dizer assim, ó: eu escolhi você para te amar, eu escolhi você para te preparar. Você não é fruto de um acaso, você é um escolhido por amor. Só quem é escolhido, fique de pé dando um brado de vitória o mais alto que você puder, porque Deus te escolheu. Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, diz assim: não foi você que escolheu a mim, eu te escolhi e te preparei para que você vá e dê frutos, e os vossos frutos permaneçam, e havendo feito isso, pedi qualquer coisa, e eu vos farei. Tem gente que chega na presença de Deus, que parece um filho adotivo revoltado com o pai, apronta com Deus, mas pisa na bola com Deus, envergonha Deus, coloca o nome de Deus em tudo que é lugar que é lixo. E o Senhor está dizendo: filho, eu te adotei porque eu te escolhi, eu te amei. Eu te amei e quero te preparar para aquilo que é grande, poderoso, para aquilo que é soberano. Por esta causa, disse o apóstolo Paulo, eu dobrei os meus joelhos perante o Pai, para que você possa compreender qual é a largura, a altura, profundidade e comprimento do amor de Cristo.